Boa tarde, meu nome é Paola. Boa tarde, meu nome é Paola e nós vamos falar sobre a transformação de resíduos na colheita da madeira. O grupo é formado por mim, pelo Felipe Ribeiro, pelo Henrique Ribeiro e pela Milena Duarte. Introdução. O presente trabalho tem como objetivo falar sobre a transformação de resíduos na colheita da madeira, apresentar sobre espécies produtoras, quantidade de resíduos, pellets briquete, produção, utilização e mercado, fertilizantes, etanol e tratamento de efluentes. Espécies produtoras. As espécies mais utilizadas são eucaliptos e pinos, sendo que entre as duas a mais utilizada é eucaliptos. Alguns artigos demonstram que plantios de eucalipto ocupam 5,7 milhões de hectares desse total, enquanto as áreas com pinos somam 1,6 milhões de hectares, como demonstra o gráfico. Quantidade de resíduos. Resíduo é tudo aquilo que sobra de um processo de produção industrial. As indústrias florestais geram resíduos significativos, desde a colheita florestal até o produto final, e podem ser considerados como uma importante fonte de biomassa. Os resíduos da colheita. Oi, gente, eu sou o Henrique e eu vou falar um pouco sobre o processo de produção de pellets a partir de resíduos da colheita florestal. Eu vou começar com uma breve introdução e com um desenrolar vou falando sobre o assunto dos tópicos. O Brasil é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Em função disto, enfrenta desafios como minimizar a quantidade de resíduos que é gerada desde o processo de corte até a obtenção dos produtos finais. Tendo em vista esse cenário, o processo de fabricação de pellets se apresenta como uma maneira viável para diminuir resíduos, podendo agregar valor a este resíduo, e com potencial de atender à demanda energética mundial que ainda se encontra baseada nos combustíveis fósseis. Agora, um pouco sobre a produção. Pellets nada mais é do que um aglomerado feito a partir da biomassa de madeira ou de resíduos florestais, o qual é triturado, seco, sendo depois comprimido, obtendo a forma final de pequenos cilindros, com uma maior densidade, baixa umidade e elevado poder calorífico. O processo de produção de pellets consiste em alguns subprocessos, como a transformação da madeira em cavacos, a secagem, o refinamento, a pelletização, o resfriamento e, por fim, é só embalar. Aqui temos um pouco da capacidade de produção. A matéria-prima para a fabricação de pellets no Brasil é boa e bem diversificada, proporcionando um bom aproveitamento dos resíduos. No entanto, ainda temos espaços para melhorar a produção efetiva, visto que temos ótima capacidade de produção. Isto pode ser observado melhor na imagem do lado. Agora um pouco sobre o consumo. O consumo de pellets teve um grande aumento ao decorrer dos anos, demonstrando crescimentos significativos no mercado nas últimas décadas. Maior parte do consumo, cerca de 55%, vem da indústria, mas os segmentos comerciais e residenciais têm fortes perspectivas de crescimento nos próximos anos. O Brasil se destaca pelo expressivo volume de biomassa utilizado em larga escala, mas a atuação do país no mercado de pellets ainda é limitada. Apesar das vantagens naturais do país para a produção de combustíveis, a utilização de pellets é bem diversificada, podendo ser tanto para geração de energia por caldeiras, geração de energia térmica nos comércios ou aquecimento residencial.
Agora vamos um pouco para a exportação do produto. O uso de pellets é mais intenso em países que têm sua produção de energia elétrica baseado na queima de biomassa, como é o caso da Suécia, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Reino Unido. Outros países como Alemanha, Itália e Austrália, bem como os da América do Norte, têm suas demandas focadas no aquecimento global. De 2010 a 2021, o mercado de pellets de madeira apresentou um crescimento anual de cerca de 1,66 milhões de toneladas métricas por ano. Uma parte significativa deste uso é representado pela Ásia e pela Europa. Algumas nações europeias já estão buscando uma maneira de reduzir as emissões de CO2. Por fim, agora o mercado interno. Houve um crescimento na produção de pellets, atingindo cerca de 700 mil toneladas em 2021. Porém, parte da demanda é para o mercado internacional. Cerca de 51% da produção foi para atender a demanda nacional. Deste modo, deste modo, o consumo estimado foi em 357 mil toneladas, mostrando um crescimento nos últimos anos. O mercado, principalmente aqui no sul, cresceu bastante por causa da entrada da Tanac, que é uma empresa grande voltada à exportação, e também porque outras empresas encontraram um caminho para fazer exportação de seus pellets. O mercado de pellets no Brasil tem ainda muito potencial para se desenvolver, apesar dos desafios. Boa tarde, pessoal. Me chamo Felipe Ribeiro e vou dar continuidade à apresentação, onde eu vou falar sobre briquetes. Então, quando se fala em bioenergia, a produção de briquetes torna-se uma alternativa energética muito atrativa e com grande potencial de aceitação de mercado, já que é considerado um excelente substituto da lenha, que consiste na compactação dos mais diversos resíduos, sendo eles madeiras, bagaço, palha de cana-de-açúcar, caroço de algodão, entre outros materiais, aumentando o poder calorífico do material final. Esse material ele possui diversas aplicações, sendo no âmbito residencial, industrial e estabelecimentos comerciais, tais como padaria, pizzarias, fábricas de alimentos, indústrias químicas e outros segmentos. Bom, no Brasil, são produzidos cerca de 1,2 milhões de toneladas de briquetes anualmente. Dessas, 930 mil toneladas são de madeiras e 272 mil toneladas são provenientes de resíduos agrícolas. Ainda segundo dados, a taxa de crescimento da demanda é de 4,4 ao ano, o que mostra a sua viabilidade para o mercado de energia renovável. Para a produção de briquete, é possível utilizar resíduos de eucalipto, por meio de tecnologia simples, denominada de briquetagem, que consiste na técnica de prensagem de pequenas partículas de material lignocelulósicos, com ou sem adição de ligantes, formando estruturas mais densas e compactas, e com maior valor comercial. Os briquetes são blocos cilíndricos ou poligonais de biomassa compactada com volume geralmente variáveis entre 0,8 centímetros cúbicos e 30 centímetros cúbicos cada. O processo ele pode ser dividido em 4 etapas: alimentação ou preparação, mistura, compreensão e tratamento térmico. Ele possui ampla vantagem comparado à linha normal, pois sua combustão é muito mais eficiente e libera muito menos fumaça que a lenha. Isso é devido ao baixo teor de umidade do briquete, que é um resultado do tratamento industrial de compactação. O processo de briquetagem ele é composto por 8 etapas básicas, que é recebimento da matéria-prima, estocagem em silo úmido, moagem, trituração, secagem, armazenamento em silo seco, processo de briquetagem, embalagem e estoque de briquetes. Resumidamente, a empresa ela recebe a matéria-prima
e ela estoca em um silo úmido em seu pátio, e onde posteriormente os resíduos eles serão encaminhados para o moinho para ser triturados, e o material que antes era heterogêneo se transforma em um material homogêneo, que passa pelo secador, onde jatos de calor diminuem a umidade desse material, garantindo a sua qualidade. Após ter a sua umidade controlada, a matéria-prima é estocada em um silo seco, que segue para a briquetadeira, um equipamento mecânico responsável pela produção dos briquetes, na qual os resíduos são compactados a altas temperaturas, de forma que plastifique a lignina e transforme o pó em um cilindro homogêneo. Após serem produzidos, os briquetes são embalados em sacos de rafia, garantindo a sua qualidade no armazenamento e estocagem do produto final. Bom, o consumo, evidentemente, teve um aumento potencial no consumo de briquetes, principalmente norteados pelas mudanças comportamentais dos consumidores brasileiros e pela abundância de matéria-prima. Esses benefícios que são o que o briquete pode oferecer. Dentre as principais aplicações de briquetes estão o uso doméstico em lareiras e os mercados de serviço, como pizzarias, padarias, restaurantes. Destacam-se também os mercados industriais, com caldeiras que demandam quantidades expressivas de vapor, como frigoríficos, laticínios, agroindústria de carnes e alimentos em gerais. Já o mercado de pellets, ele possui um grande aumento nas capitais e nas cidades grandes. Ele possui um papel muito relevante, competindo diretamente com a lenha e o carvão vegetal. Em especial, o segmento da panificação no Brasil ele é composto por mais de 63 mil panificadoras, considerando-se que no Brasil cada panificadora utilizasse em média 4 toneladas mês de briquetes, seriam necessários em média 252 mil toneladas mês de briquete para abastecer esse setor. O Brasil ele possui, em média, 60 indústrias de briquetagem, entre pequenas, médias e grandes empresas, com uma produção mensal de 51,7 mil toneladas de briquetes. Cerca de 70% das indústrias de briquete trabalham independentes, compram descarte de terceiros, industrializam este material e ou vendem seu produto para o mercado industrial ou de serviços como agroindústrias, padarias, pizzarias e restaurantes. Oi, meu nome é Milena e eu vim dar continuidade ao trabalho. Vou falar de fertilizantes. Resíduos florestais são transformados em fertilizantes para o solo. O reaproveitamento de resíduos se transforma em insumos agrícolas e retorna para as florestas. Tem sido utilização nas áreas de produção de fruticultura, horticultura e jardinagem. O substrato orgânico produzido a partir das cascas ou da mistura dos materiais é rico em matéria orgânica, tem alta capacidade de retenção de água e melhora a estrutura física do solo. São utilizados nas áreas de produção de fruticultura, horticultura e jardinagem. Biosher é um produto adquirido a partir de ramos, cascas e palhas e qualquer fonte de biomassa, podendo ser obtido pela pirólise, queima de biomassa de origem animal ou vegetal, em baixas quantidades ou na ausência do oxigênio. O processo de obtenção é semelhante ao utilizado para a produção de carvão vegetal. Na agricultura, o biosher é usado e incorporado no solo como adsorvente alternativo para remover diferentes tipos de contaminantes, incluindo metais pesados, nutrientes e também para melhorar o desempenho das culturas. O biosher pode ser utilizado como catalisador para controle de poluição do ar, principalmente para conversão de amônia e como catalisação para a produção de biodiesel, além de servir como suporte para catalisadores na produção de syngas, como pode ver a imagem do biosher. Tratamento de efluentes. Resíduos de eucaliptos para tratar águas
de resíduos é um produto natural à base de celulose. Pode substituir os chamados floculadores tradicionais. Os contaminantes se agarram e são altamente de origem fóssil, atualmente de origem fóssil, petrolífera, e não biodegradáveis, oferecendo uma abordagem ecológica e de tratamento de águas residuais. Os floculantes tradicionais apresentam várias desvantagens, tornando-se urgente a procura de abordagens ecológicas para o desenvolvimento de novos floculantes existentes na natureza, sobretudo em base de subprodutos naturais. Bom, agora vamos para o etanol. Etanol. Por conta das mudanças climáticas ocasionadas pelo desmatamento, a extração exagerada de recursos naturais, existe uma constante preocupação em diminuir os impactos causados por estes, ou encontrar formas de aproveitamento de resíduos produzidos em florestas, né? Os eucaliptos, segundo alguns estudos, podem ser transformados em energia pela produção de etanol em sua biomassa. Também pode ser aproveitada para a produção de carvão. De acordo com alguns estudos realizados, recolhidos na indústria de papel e celulose, chega-se a uma estimativa de aproximadamente 1 tonelada de resíduo de casca de eucalipto gera 200 litros de etanol. Dentre esses açúcares obtidos estão a glicose, a frutose e a sacarose, que as cascas estão frescas possuem 20% dos açúcares solúveis para a produção de etanol. Bom, conclusão. Com isto fica evidente a necessidade de um planejamento adequado na hora da colheita, pois existem vários produtos de alto valor agregado que podem ser produzidos através do aproveitamento desta matéria-prima, podendo gerar renda à empresa. No entanto, nem todo resíduo pode ser retirado para que não resulte em falta de nutrientes para o solo. Obrigada.